Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para mais uma aula teórica. Desta vez o assunto é nomenclatura de alcenos ramificados. Então, vamos ver um pouquinho aqui de teoria. Então, diferente dos alcenos não ramificados, os alcenos ramificados, além de terem o prefixo, o intermediário e o sufixo, eles terão um localizador, assim da mesma forma que os alcanos ramificados também tinham este localizador, certo? Então, esse localizador, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer a posição onde está a ramificação. Então, quando nós vimos lá a aula de alcanos ramificados, nós vimos lá que tinha 2-metil-propano, 2-metil-butano e assim por diante. Então, esse cara vai me dar a localização da ramificação. Então, agora nós vamos ter duas posições. Nós precisaremos colocar a posição da ramificação, mas também precisamos colocar, da mesma forma que vimos na aula de alcenos não ramificados, que a partir de 4 átomos de carbono na cadeia principal, precisamos colocar também a localização da ligação dupla, ok? Então, o prefixo é a mesma ideia, é a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Então, eu tenho que achar minha maior sequência de átomos de carbono na cadeia. O intermediário, ele vai ser o EN, por se tratar de um alceno, e como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, então a terminação é O, certo? Então, ele vai ser o mesmo eno dos alcenos não ramificados. Porém, aqui nós vamos ter a presença de mais uma parte na nomenclatura que vai ser este localizador, tá certo? Eu vou precisar colocar a posição que estará a ramificação. Então, quando a gente vem aqui para o próximo slide, o que nós temos? Nós temos aqui essa estrutura, tá certo? Agora, percebam que agora eu tenho 3 extremidades na cadeia, ou seja, 3 extremidades carbônicas. Então, significa que 2 delas são parte da cadeia principal e uma dessas extremidades é uma ramificação, certo? Então, como a partir deste carbono eu tenho um CH3 para o lado ou um CH3 para baixo, tanto faz que eu escolho quem é minha cadeia principal. A cadeia principal pode ser essa daqui, ou a cadeia principal pode ser essa daqui. O nome é o mesmo, tá certo? Porque a partir deste carbono, ó, eu tenho um CH3 aqui ou um CH3 aqui. Então o nome vai dar o mesmo, tá certo? Então, já sabemos que temos uma ramificação aqui. Então, poderíamos chamar essa ou essa, tá? Eu vou pelo básico, considerar que a horizontal é a minha cadeia principal. Então, aqui, como eu tenho 3 extremidades, essa extremidade a gente vai considerar que é a ramificação. Então, lembra que nunca existe ramificação na ponta, tá? Então, se você está com dúvida, é uma ramificação que está na ponta, tipo, não existe ramificação na ponta da cadeia. Se eu pegar esse cara e colocar aqui ou aqui, se eu tirar ele daqui e colocar aqui ou aqui, eu não tenho mais esse cara. Então, eu vou ter esse cara aqui e apenas essa ponta aqui. Eu vou ter 2 extremidades. Então, se eu tenho apenas 2 extremidades, eu não tenho uma cadeia carbônica ramificada, tá certo? Então, percebam que agora nós vamos ter 3 ou mais extremidades. Então, por isso que nós estamos trabalhando com os alcenos agora ramificados, tá certo? Então, eu tenho apenas um carbono pendurado. Então, eu tenho aqui um carbono é MET. Lembra da aula de nomenclatura de alcanos? Tudo que for ramificação vai terminar com a palavra il. Então, aqui eu tenho um metil. E lembra pelo slide anterior que a primeira coisa que a gente coloca é a posição do localizador, ou seja, é em que carbono que se encontra esta ramificação. Então, aqui eu tenho 2 extremidades. Qual que é a extremidade 1? Quem que vai ser o meu carbono 1? O carbono 1, lembra da aula anterior, que o carbono 1 é o carbono que está mais próximo, ou é o próprio carbono que tem a insaturação. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, tá certo? Então, aqui, a única posição que essa metila pode estar é justamente nesse carbono do meio. Como eu falei, se eu colocar esse CH3 aqui ou aqui, ele não vai mais ser uma ramificação, porque se eu pegar esse cara e colocar aqui,
eu vou ter essa extremidade, ele vai passar por aqui e vai terminar nessa extremidade. Então, eu teria duas extremidades. Se eu tenho duas extremidades, eu não tenho uma ramificação, tá certo? Então, a única posição que pode ter uma ramificação com 3 átomos de carbono na cadeia principal é justamente nesse carbono aqui. Tá? Ela podia estar para cima ou para baixo, ok? Mas a única posição que ela pode estar é nesse carbono aqui, para ser considerado uma ramificação, certo? Então, aqui a gente sabe que esse cara está no carbono O, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem um metil, é apenas um carboninho isolado, é met, então aqui eu tenho 2 metil. 3 carbonos na cadeia principal agora, então é separado. A ramificação vem antes, depois eu coloco a quantidade de carbonos da cadeia principal. Então esse aqui é 2 metil, isso já está fechado. Agora, isso aqui é o meu carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Em que carbono que começa a ligação dupla? No carbono 1. Então isso aqui vai ser o 2-metil, aí prop, porque tem 3 carbonos na cadeia principal, o en, tá? Aqui da mesma forma que os alcenos não ramificados. Se essa ligação dupla está aqui ou aqui, tanto faz, ó. O nome vai ser o mesmo. Se eu pegar essa insaturação e jogar para cá, ele se torna esse cara. E aí esse é o carbono 1. Então a metila não deixa de estar no carbono 2 e este carbono da ponta não deixa de ser o carbono 1. Então, aqui o que eu vou ter vai ser o 2-metilpropeno, tá? Não preciso colocar prop e um eno, justamente porque não gera dúvida. Essa ligação dupla, ela estando aqui ou estando aqui, não gera dúvida onde ela vai estar. Ela só pode estar nessa posição, começando pelo carbono 1. Não tem como ela começar pelo carbono 2 aqui, porque aqui é o carbono 1. Mas quando eu jogo ela para cá, esse se torna o carbono 1. O que não acontece com alcenos a partir de 4 carbonos na cadeia principal, tá certo? Então, por isso que ele é apenas o 2-metilpropeno e não o 2-metilprop-1-eno. Não tem necessidade porque não gera dúvida, como eu já expliquei. Ó. Se eu pegar esse cara, essa ligação dupla e jogar para cá, essa agora é a ponta e ele não deixa de ser o 2-metilpropeno. Tá? Agora, com 4 carbonos, que é o que a gente vai ver a seguir, vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença. Porque eu posso ter o but-1-eno ou eu posso ter o but-2-eno. Ok? Então, coloquei aqui, ó, 4 carbonos agora para a gente discutir essa ideia e firmar ela mais um pouco. Então, tenho esse cara aqui, tá? Ó, tenho 3 extremidades, ó, 1, 2, 3 extremidades carbônicas. Então, uma dessas extremidades é ramificação. Agora, só essa extremidade pode ser ramificação. Por quê? Porque a minha maior sequência de carbonos é essa e eu tenho que dar o nome, a ligação dupla, ela tem que passar pela cadeia principal. Então a minha maior sequência de carbonos tem que passar pela ligação dupla porque eu estou trabalhando agora com alcenos. Então eu preciso escolher a ponta. A ponta é essa ou a ponta é essa? Bom, a ponta é essa porque nesse carbono 1 a insaturação está começando já nele. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, a metila está no carbono 2, ó. Carbono 1, carbono 2. Então, isso aqui é um CH3, isoladinho. Então, o carbono é met. Como isso aqui está fora da cadeia principal, como esse cara está fora da minha sequência, isso daqui é uma ramificação. Então, como ele é um carbono, ele é met. Por ser ramificação, ele termina com IL, ok? Então, aqui vai ser o 2-metil. E aí, but dos 4 carbonos da cadeia principal. Só que essa ligação dupla ela pode estar aqui ou ela pode estar aqui. E aí são coisas diferentes, ok? Então, ela está aqui. Se ela estiver aqui, o nome não vai ser mais o mesmo, ok? Então, aqui eu tenho o but-1-eno. Se ela estivesse aqui, é o but-2-eno. Então, o nome fica diferente. O que não acontece aqui, ó. Aqui, ó. Ele está aqui. Para o 2-metilpropeno. Seria aqui, o carbono 1. Se eu pegar esse cara e jogar para cá, ele vira isso aqui. E aí agora esse é o carbono 1. Então, a molécula é a mesma, tá certo? Eu fazendo isso, se eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus na horizontal, se eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus, ele vira isso aqui. Ele cai em cima certinho disso aqui. Então, indica que é a mesma estrutura, tá certo? Agora, se eu venho aqui, peguei esse cara aqui, se eu jogar esse cara aqui para o lado e der um giro de 180 graus, não cai uma em cima da outra. Então, são compostos diferentes, tá certo?
Então aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A metila está no carbono 2, ó. Carbono 1, carbono 2, tem um metil. E aí but 1 eno. A ligação dupla está começando no carbono 1. Certo? Então, ó, 2 metil, ó, no carbono 2 tem o metil. 4 na cadeia principal é but. A ligação dupla começa no carbono 1, por isso que tem esse 1. E aí o eno, que é o alceno, que está relacionado com essa ligação dupla aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar essa metila e vou jogar nesse carbono aqui. Ok? Ó, continuou com os mesmos 4. A posição da ligação dupla não mudou. Eu peguei a metila que estava aqui, ó. Peguei a metila que tá, ó, os 4 estão aqui. A ligação dupla começa no carbono 1, só que eu vou pegar essa metila e vou jogar aqui. Por que eu fiz isso? Para questionar vocês. Agora a ponta vai ser essa ou a ponta vai ser essa? Ok? Quem que é mais importante? Qual que é a hierarquia aqui dentro dos hidrocarbônitos insaturados? A ligação dupla ou a ligação tripla, ela é mais importante do que a ramificação. Então, se eu ficar na dúvida qual ponta é o carbono 1, o que desempata é, se for uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ela que vai ser o carbono 1. A ponta que estiver mais próxima dessa insaturação vai ser o carbono 1. Tá certo? Então, ó, continua no carbono 1 aqui essa ligação dupla. E essa ponta está a 2 carbonos de distância da metila. Mas o que importa aqui, o que é a hierarquia? A ligação dupla é mais importante do que a ramificação. Então, só esse pode ser o meu carbono 1. Tá certo? Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O que está mudando agora? A posição da metila, ó. Aqui era 2 metil, ó. 1, 2. O carbono 2 tem a metila. Aqui, ó, o carbono 1, o carbono 2 não tem mais a metila. A metila eu joguei para o carbono 3. Então, esse aqui é o 3-metil but 1-eno. Ó, a ligação dupla ainda começa no carbono 1. Ele tem 4 na cadeia principal. Então, esse é o 3-metil, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 tem o metil, metila, e but 1-eno. Então, 3-metil, but 1-eno. Por quê? Se eu podia pegar essa ligação dupla e jogar aqui. E aí o composto é diferente. Tá certo? Se eu der um giro, se eu pegar esse cara aqui, aí depois eu pegar esse cara e jogar aqui, e der um giro em algum deles de 180 graus, uma molécula não cai em cima da outra, como acontecia para o propeno, certo? Ou para o 2-metilpropeno. Então, são compostos diferentes. Então, novamente, a partir de 4 carbonos, tanto se é ramificado ou não o alceno, eu preciso colocar a posição dessa ligação dupla, tá certo? Se você esquecer, tá errado, porque você pode ter but 1-eno ou but 2-eno, que é o que a gente vai ver agora a seguir. Então, vou pegar aqui essa ligação dupla e vou jogar para cá. Essa é a única modificação que eu vou fazer. A metila vai continuar aqui, só que eu vou pegar essa ligação dupla e vou jogar para cá. Certo? Ó, continua aqui igual, ó. Comparem, ó. Os 4 carbonos, a metila tá 2 carbonos dessa ponta, só que eu vou pegar essa ligação dupla e vou jogar aqui. Ó, já dá para ver que é diferente, ó. Se eu pegar esse cara e girar 180 graus, ele não cai em cima desse, porque aqui a ligação dupla começa no carbono 1. Aqui ela começa no carbono 2, que é o que a gente vai discutir agora, tá? Então, a discussão agora é qual? A ponta da cadeia é essa, esse vai ser o meu carbono 1, ou esse vai ser o meu carbono 1? Eu tenho que determinar, porque eu tenho que colocar a posição que está essa ramificação, e eu tenho que colocar a posição que está essa ligação dupla, tá certo? Então, isso é exigido agora para os alcenos ramificados. Então, qual que é a ponta? Qual que é o meu carbono 1? Este ou este? E aí, a ponta agora é essa daqui. Por quê? Porque aqui eu estou nesse carbono. Quando eu ando mais um carbono, eu caio num carbono que começa a ligação dupla, e esse carbono também tem uma ramificação. Então, a preferência agora é essa ponta. Se eu estou nesse carbono e eu ando 1, eu também chego no carbono insaturado. Também chego no carbono que tem a ligação dupla. Então, ó, ando 2, chego no carbono que tem ligação dupla. Ando 2, chego no carbono que tem a ligação dupla. O que faz com que apenas este carbono possa ser 1.
esse segundo carbono, além de ter a dupla, tem uma ramificação. Então, nesse caso, esse é o meu carbono 1 e não esse aqui. Tá certo? Então, isso é importante que você saiba, ok? Então, essa aqui é a única possibilidade. Você não pode começar por aqui. Porque eu ando 2, chego no carbono que tem a dupla e a ramificação. Aqui eu ando 2 e chego no carbono que só tem a ligação dupla. Não tem aqui ramificação. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Então, aqui é um carboninho, então é match, então, por ser ramificação, vai terminar com il. Ah, por que isso aqui é uma ramificação? Porque a minha maior sequência é essa, ou podia ser isso. Minha maior sequência podia ser essa ou essa. Como a partir desse carbono tem um metil aqui e um metil aqui, tanto faz. Mas para ir pelo básico, então, vamos chamar isso aqui de cadeia principal. Então, nesse carbono 2 tem uma metila. Então, aqui eu vou ter o 2-metil no carbono 1. No carbono 2 tem um metil, que é um carbono apenas. Então, aqui eu tenho 2-metil. But dos 4 carbonos da cadeia principal. Só que a ligação dupla começa agora em que carbono? Não começa mais no carbono 1. Ela começa agora no carbono 2. Então, aqui eu tenho o 2-metil, but 2-eno. Ok? Então, 2-metil, ó, carbono 1, carbono 2, tem a metila no carbono 2, but dos 4 carbonos da cadeia principal, e o 2-en. Estou falando que a ligação dupla começa no carbono 2, ó. Carbono 1, carbono 2. Nesse carbono começa a ligação dupla. Tá certo? Então, vamos lá, mais um. Agora, coloquei 5 carbonos na cadeia principal, então vai ser pente alguma coisa. Tem ramificação? Tem. Por quê? Porque eu tenho 3 extremidades carbônicas. 1, 2, 3. Fechou. Agora, qual ponto está mais próximo da insaturação? Um carbono, 2 carbonos para eu chegar no carbono insaturado. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos para eu chegar no carbono insaturado. Então, esse caminho aqui é mais distante, é mais longo para eu chegar no carbono insaturado. Então, como esse aqui é o caminho mais próximo para eu chegar no carbono insaturado, então esse aqui é o meu carbono 1 e apenas ele, ok? Mas falar, mas aqui eu ando 2 e chego na ramificação. Mas lembra da hierarquia. Quem é mais importante? A ramificação ou a insaturação? A insaturação é mais importante do que a ramificação. Por isso que, e esse é o meu carbono 1, certo? Eu montei essa estrutura pensando nessa discussão que a gente está fazendo. Mas falou, eu andei 2 carbonos, cheguei na ramificação. Andei 2 carbonos, cheguei na insaturação. O que é mais importante? A insaturação do que a ramificação. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. A metila está no carbono 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4-metil aqui. O nome vai ser 4-metil alguma coisa. Então, 4-metil. Quantos na cadeia principal? 5. Então, é pente. 5 carbonos é pente. E eu tenho que colocar a localização que está essa ligação dupla. Porque essa ligação dupla podia estar aqui, ó. Essa ligação dupla podia estar aqui. Essa ligação dupla também podia estar aqui. E essa ligação dupla também podia estar aqui. Seriam todos compostos diferentes. Tá certo? Então, eu tenho que colocar que essa ligação dupla, como essa é a ponta mais próxima da insaturação, e, consequentemente, esse é o meu carbono 1, então esse é o meu carbono 2. Então, aqui eu tenho 4-metil, pente 2-eno. Ok? 4-metil, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 4 tem a metila. Então, tenho 4-metil, pente dos 5 carbonos da cadeia principal e o 2-en, falando que a ligação dupla, o en me remete à ligação dupla, que a ligação dupla está no carbono 2. Então, 4-metil, pente 2-eno. Carbono 1, carbono 2 começa a ligação dupla. Então, esse é o 4-metil, pente 2-eno. Ok? E vamos para o último exemplo aqui. Então, tenho aqui, ó, aqui eu tenho um metil, tá? Agora eu tenho 4 extremidades, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 ramificações, tá certo? Como eu tenho 4 extremidades carbônicas, então 2 delas são ramificação. Então, eu estou aqui. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Como a partir desse ponto eu tenho um CH3 para a direita e um CH3 para baixo, tanto faz se a minha cadeia podia vir para cá ou para cá, o nome seria o mesmo, tá? Mas deu empate, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então lembra que a minha ligação dupla, ela é importante aqui, ela é o principal, por isso que eu tenho um alceno. Então, a minha maior sequência tem que passar pela ligação dupla. Por quê? Ó, aqui eu também teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por que que não é essa aqui a minha cadeia principal, por exemplo? Porque este caminho não passa pela ligação dupla, tá certo? Então, você fala, professor, mas tem mais um caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Por que que não é essa daqui a possibilidade? Porque esse caminho não passa pela ligação dupla, tá? Aqui eu estou passando pela ligação dupla, ó. Estou passando por ela. Aqui, estou passando por ela, estou passando por ela. Agora, este caminho não passa pela ligação dupla, então esse não é uma possibilidade, tá certo? Então, o empate está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é aqui a sequência? Qual que é a minha maior sequência? Qual que eu vou escolher com maior sequência? Tanto faz? Não. A IUPAC também tem uma regra para isso. Então, quando der empate, o caminho, qual será a cadeia principal? E aí a regra imposta pela IUPAC. Quando der empate na cadeia principal, pela quantidade de carbonos, o que vai desempatar você vai escolher o caminho que tem mais ramificações, ok? Então, quando eu venho para cá, ó, tenho só uma ramificação, por exemplo. Agora, quando eu venho aqui na horizontal, eu tenho uma ramificação e eu tenho duas. E essa é a preferência que eu tenho que dar, que a IUPAC coloca como você tem que seguir esse tipo de recomendação, certo? Então, por aqui, ó, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma ramificação só, isso aqui seria um isopropil, tá? Você tem aqui 3 carbonos e tá ligado na cadeia principal pelo carbono do meio. Isso aqui seria um isopropil, tá? Agora, isso aqui é uma ramificação só. Agora, quando eu ando na horizontal, eu tenho duas ramificações. Então, aí o PAC fala para você escolher a cadeia que te gere o maior número de ramificações, tá certo? Para você não ter ramificações mais complexas, por exemplo. Aqui eu vou ter apenas, usando aqui a horizontal como cadeia principal, eu vou ter só um metil e um etil. Muito mais simples. Se eu escolho essa como cadeia principal, isso aqui é um isopropil, que é uma ramificação um pouco mais complexa, tá certo? Então, eu devo escolher essa daqui como cadeia principal e não esta daqui, justamente porque este caminho me dá duas ramificações, este caminho me dá apenas uma ramificação só, tá certo? Eu tenho tudo isso aqui pendurado nesse carbono, então tudo isso aqui é uma coisa só. Quando eu ando aqui na horizontal, eu tenho duas cadeias carbônicas penduradas na cadeia principal, e é por isso que essa daqui é apenas a única possibilidade de ser cadeia principal, tá certo? Então sabemos que a cadeia principal é essa, agora precisamos escolher qual que é a ponta da cadeia, precisamos determinar quem que é a ponta dessa cadeia. A ponta é essa ou a ponta é essa? Tem duas ramificações. Aqui eu ando um carbono, 2 carbonos, chego no carbono ramificado. Aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, para chegar no carbono insaturado. Qual que é a hierarquia? A insaturação é mais importante do que a ramificação. Então, esse é o meu carbono 1, porque ele está mais próximo de um carbono insaturado. Aqui eu teria que andar, ó, 1, 2, 3 carbonos por este caminho, 3 carbonos por este caminho, para chegar no carbono insaturado. Então aqui o caminho é mais distante até chegar no carbono insaturado. Aqui eu ando 3, aqui eu ando 2. Então esse é o caminho mais curto até o carbono insaturado. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o 4 e esse é o 5. Tá? Então aqui eu tenho uma ramificaçãozinha isolada, que é o metil. Aqui eu tenho 2 carbonos na sequência, ó. 2 carbonos na sequência é o et. Então aqui eu tenho um etil, tá certo? Então o nome desse cara vai ser, ó, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 tem o etil,
No carbono 4 tem um metil. Então, lembra que para você colocar a posição das ramificações, você coloca por ordem alfabética, não por ordem numérica. Então, aqui é o 3-etil, 4-metil, pente 2-eno. Tá certo? Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 eu tenho o etil. Beleza, já colocamos uma posição de uma ramificação, só que ainda tem outra. A outra ramificação está no carbono 4, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E é um metil, é um carboninho. Olha a diferença do metil para o etil. Então, 4-metil, aí o pente dos 5 carbonos da cadeia principal, o 2-en, falando que a ligação dupla começa no carbono 2, ó. Carbono 1, carbono 2. É o carbono que começa a ligação dupla. Então, esse é o 3-etil, 4-metil, pente 2-eno. Tá certo? Então, essa daqui é a forma correta que segue as regras impostas pela IUPAC para nomearmos os alcenos ramificados. Tá certo? Então, você tem que escolher a extremidade, a ponta que está mais próxima da insaturação. Nesse caso, da ligação dupla. Porque a ligação tripla também vai ser considerada uma insaturação, mas veremos a ligação tripla no próximo vídeo. Tá certo? Então, espero que vocês tenham absorvido aí como se dá o nome aos alcenos ramificados, tá? Ficou com alguma dúvida? Assiste de novo ou volta aqui pela linha do tempo em alguns compostos específicos que estão nomeados aqui abaixo e assiste novamente a explicação. Procure depois parar, assistir o vídeo parando antes de colocar os nomes, antes de aparecerem os nomes, para vocês conseguirem aí ver se vocês absorveram essas regrinhas. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.